tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, direto da Expofeira Mulher em Francisco Beltrão, o seu programa mais completo de todo sábado já está no ar. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Julie, tudo ótimo. Melhor ainda, né? Direto desse evento maravilhoso que reuniu aí milhares e milhares de mulheres de toda a região, ó, com exposições super bacanas, hein? Demais! Olha, tem vestuário, tem artigos aí gaúchos, tem de tudo um pouco para você que quer investir e principalmente decoração, que é a nossa praia. Exatamente. Mas no programa de hoje não é só isso não, viu? Vamos trazer aí dicas de diversos tipos de pisos para você usar aí na sua casa e também vamos falar sobre locação de imóveis. Então fique com a gente que o conceito já está no ar. Amiga, vem pra cá, que eu estou aqui. Cheguei. Num lugar sensacional que eu encontrei na feira. Escolheu bem o estande, viu? Ah, sim. Amiga, eu preciso te contar uma coisa. Eu sempre quis ter uma mesa de jacarandá na minha casa. Você conhece essa madeira? Bom, a gente vai te falar um pouquinho mais sobre ela agora, porque a mesa, em especial, o design tá sensacional, mas a madeira, além de trazer elegância, ela traz muita durabilidade. Exatamente. E aí você pode compor, né? Você traz o elemento da natureza para dentro da sua casa, para sua decoração, e aí consegue colocar, por exemplo, cadeiras mais modernas e deixa o ambiente maravilhoso. Vamos mostrar um pouquinho mais? Vamos! Olha que bacana para você receber pessoas, deixar os alimentos nessa área central. Uma mesa redonda, ela traz um charme para o ambiente, né? E você consegue otimizar mais os seus espaços. E aí essa mesa, ó, ganhou meu coração. Será que eu consigo levar para casa? Olha, dá para fazer um bom negócio aqui, viu? Eu achei muito bacana dela, são esses tons da madeira, né? Vai oscilando entre um tom mais marrom, mais esverdeado, puxando para um alaranjado, né? Sim. Eu acho sensacional. E é uma madeira lisinha também. Com certeza. E aí, para quem gosta, né, de outros tipos de madeira, a gente tem o Cinamomo, que depois a gente vai mostrar também, que traz uma durabilidade e uma composição inteira para a mesa que fica sensacional, é uma chapa completa. Agora, para quem gosta de uma madeira ainda mais rústica, dá uma olhada nessa aqui, ó. Esse espelho tá maravilhoso, também ganhou meu coração. E essa madeira, gente, é a peroba rosa. Para quem conhece um pouquinho mais de madeira, vai entender. Ela não é tão lisinha como essa que a gente mostrou na mesa agora há pouco. Ela tem uns veios, ó, que traz essa rusticidade ainda maior. E aí, gente, tem mais, né? Aqui você pode fazer uma cozinha de madeira, que é sensacional a ideia também. E a luz dá uma clareada no ambiente, né, Mônica? Ah, eu achei sensacional essa ideia dos lustres, trazendo ainda mais rusticidade também nos ambientes, né? Se você já está utilizando madeira aí na decoração da sua casa, na mesa, no espelho, como a gente mostrou, combinar com esses elementos vai dar aquele toque especial para fechar com chave de ouro. Uma passeadinha aqui pelo estande, eu encontrei, olha só, essa peça que com certeza eu levaria para minha casa, uma cristaleira toda de madeira, que eu acho que para fechar assim com chave de ouro realmente a decoração da nossa sala de jantar. E por falar em sala de jantar, vamos falar um pouquinho mais agora dessa mesa, Julie, tá maravilhosa também. Incrível, é o que eu falei, né? É uma chapa inteira. Essa é a madeira Cinamomo, tá, gente? E aí, é claro, né, que o charme dela também está aqui na mesa posta. Olha, eles trabalharam com uma louça, também com movimento, com um estilo mais orgânico, um verde. E aí, assim, é um rústico chique, né, Mônica? Eu adorei. Eu, aliás, adoraria servir um jantar na minha casa exatamente nessa mesa com essas louças. Sensacional. E você aí de casa, gostou das nossas dicas?
Para conversar comigo agora, a Roberta, que é a coordenadora geral aqui da feira. Roberta, seja bem-vinda. Muito obrigada, Julie. É muito gratificante receber vocês, a família Tarobá, aqui em Francisco Beltrão, na nossa Expo Feira Mulher 2025. O prazer é todo nosso, Roberta. O conceito 360, ele fala muito sobre decoração, investimento, e isso tudo está vinculado aqui na feira. Primeiro eu quero saber de ti, de quem foi a ideia, como surgiu esse mega evento? Então, nós temos 25 anos de história, a cada 2 anos que acontece essa grande feira, né? E elaborada por mulheres. Então, assim, cada vez é uma pessoa diferente que toma esse comando, essa gestão. Então, ela é transformadora, né? Porque cada uma tem um perfil, uma forma de trazer isso para a feira, né? Então, assim, como eu sou arquiteta, Julie, a gente acaba tendo esse outro olhar, esse outro perfil, essa outra organização. Isso vem da profissão, né? Então, a gente começa assim, o que eu posso contribuir para a comunidade nesse sentido, abrir os olhos da comunidade, que a gente pode trazer uma feira, né, tão elaborada, organizada, no sentido de que em julho do ano passado, a gente já tinha projetado, elaborado de como seria o conceito dessa feira. E a gente fez, né, o nosso escritório lá, Ciro Sabadinho Projetos Inteligentes. Nós fizemos todo esse estudo junto, né, ali com o Núcleo da Mulher Empresária de Francisco Beltrão, para ver, assim, questão de tons, a borboleta, que é transformadora, como que isso a gente inclui no próprio espaço físico, né, de trazer de uma forma o artesanato, a tecnologia e as cores, né? É um aconchego, né? Você está aqui numa feira, mas parece que você está indo ali, encontrando os amigos. Esse é o objetivo, acolher as mulheres, né? E como que foi, assim, a mudança estrutural da feira ao longo dos anos? Porque são 25 anos, né? Eu imagino que não tenha começado assim, né? Não, é muita história. Veio lá do Shopping Aquários, num grupo que era um Conselho da Mulher Empresária que existia, né? Então, e daí era começar, o carro-chefe sempre foi o desfile. Então as mulheres se embelezavam todas e tal e entravam para a passarela, né? Depois veio para a praça. Inclusive elas contam que tinha muita chuva aquele dia do desfile, caía água, elas iam num furgão se vestir, se trocar rapidamente e água que não parava e desfilar e aconteceu o evento. Depois, né, veio com o passar dos anos, vamos trazer para o Centro de Eventos de Francisco Beltrão. Maravilhosa. Lá. Foi desafiador, né? E aí agora olha o tamanho, o espaço físico que a gente tem para fazer, contemplar, né, gerar negócios, né, com mulheres com visão para frente, né, como empreendedoras. Perfeito, gente, olha só. A Roberta, ela tá muito requisitada nesse evento. Inclusive, a Mônica Araldi também tá chamando por ela. Roberta, eu vou te liberar, mas foi um grande prazer. Ai, prazer meu. Julie, tô dando um rolezinho aqui entre os estandes e olha, vou te falar, tô impressionada com a organização dessa feira e com os detalhes minimamente pensados para causar aí para as visitantes, para os visitantes também, a melhor experiência possível. E eu vou conversar com a Roberta, que já está aqui comigo, justamente para entender, né, Roberta, são 26 mulheres pensando em cada um desses detalhes, não tem como ficar feio, né? Pois é, Mônica, é um desafio muito grande, porque cada ano que passa a evolução dessa feira é uma conquista e um desafio maior ainda, né? Então, assim, quando você vê agora, ele todo realizado, concretizado, é muito satisfatório. Com a gente trazer o artesanato, que é através da borboleta feita à mão, que nós temos lá fora na Marquise, aqui dentro, né, no Túnel do Tempo, e trazendo para a tecnologia que vem o LED, e a gente trazer essa nuance das cores comemorativa aos 25 anos de Expo Feira Mulher. E o bacana é que vê que os próprios expositores também entraram nessa pegada e estão investindo para deixar os seus estandes cada vez mais bonitos e atrativos. Isso é verdade, Mônica, é muito interessante e esse olhar é importantíssimo. Automaticamente cada estande foi fazendo e inserindo isso em seus estandes. Eu achei isso fantástico também. E para quem não pôde ver de pertinho todas essas maravilhas aqui da feira, fica o convite para 2026. Com certeza. Viu, Mônica? Então, assim, nós temos o escritório Ciro Sabadinho Projetos Inteligentes, que eu sou arquiteta lá também, né? E a gente trabalhou, então, assim, em cima através de imagens,
o conceito já do stand do patrocinador master, de alguns. Então são os carros-chefes para trazer toda a feira e esses outros espectadores, né, também para estarem vindo com essa mesma tratativa, com esse mesmo momento que nós trouxemos aí com o esforço, né, geral de todas as nucleadas aí para esse grande evento. Roberta, quero muito agradecer a sua participação e, em nome de toda a Tarobá e dos nossos telespectadores, parabenizar toda a organização para esse belíssimo evento, que a feira, gente, sensacional, viu? Parabéns, obrigada. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Meus queridos, olha, não vai dar tempo nem de vocês sentirem saudade. A gente vai para um rápido intervalo, mas depois tem muito mais. A gente conversa com uma advogada que vai dar dicas sobre o que não pode faltar no seu contrato de aluguel. E para você que está precisando dar uma renovada nos pisos aí da sua casa, não perca também as dicas sensacionais que a gente vai trazer ainda hoje. A gente volta rapidinho, não saia daí! Gente, quando falamos em locação de imóveis, nós não estamos falando apenas daquelas famílias que querem uma casa temporária. Pelo contrário, tem gente que prefere alugar ao invés de comprar para deixar o dinheiro ali rendendo em outros tipos de investimentos. Camila, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Camila, a gente vai falar primeiro sobre locação de imóveis em condomínios. Qual que é a diferença? Quem que procura alugar um imóvel como esse aqui? Na locação a gente não tem um público muito específico. Pode ser médicos, advogados, empresários, mas que buscam no condomínio uma tranquilidade, uma privacidade maior e até uma questão, às vezes, até de segurança, porque o condomínio ele conta, né, com uma segurança 24 horas, uma portaria também. Então às vezes aquela família que viaja bastante, que tem criança, muitas áreas ali de lazer no condomínio são um requisito para quem está procurando um imóvel como esse. Sim, o condomínio às vezes ele oferece uma academia, piscinas, playground. Aqui no condomínio mesmo você vê que tem vários espalhados pelo condomínio. Tem uma área de lazer bem rica, né? Proporcionando ali, às vezes, conforto e lazer para a família, às vezes um salão de festa também, para receber, né, o pessoal de fora. É aquele pessoal que é mais intimista, que gosta de fazer o seu lazer, mas prefere que seja perto de casa. É isso. Falando em lazer, vamos mostrar a piscina? Gente, olha, é o seguinte, vamos abrir aqui a porta e mostrar a área de lazer que essa casa tem. Ou seja, tem uma piscina privativa. Olha que coisa mais linda! E aqui tem um espaço, né, Camila, que quem vier a alugar pode colocar, de repente, umas plantas para dar uma vida, que possa levar depois também, né? Sim, a casa, assim, quando é locada, a pessoa ela pode colocar decoração ali, às vezes vai pôr uma mesa, né, para receber o pessoal externo, espreguiçadeira. Aqui você pode fazer também um jardim. E aqui o bacana dessa casa é que, apesar de todo o espaço ser integrado, a iluminação natural da casa é excelente. A área gourmet ela é separada da cozinha, só que ao mesmo tempo as portas, né, ela proporciona também você integrar com o ambiente, então não fica uma coisa muito separada e dividida. Perfeito. É assim, né? De repente, quem quer separar um pouquinho mais, coloca uma cortina e tá tudo certo. Tá tudo certo. Coloca às vezes uma persiana ali que abaixa, né? Fecha as portas, você consegue utilizar esse espaço aqui. Quando a gente fala em casas de locação, assim como nas casas que a gente compra, o proprietário ou o locador consegue colocar a sua própria identidade ali, né? Sim. Específico esse imóvel, você vê que ele é vazio, né? Ele é um imóvel semi-imobiliado. Então, a pessoa consegue, às vezes, trazer, de acordo com o proprietário, às vezes trocar uma pintura, às vezes colocar uma parte de marcenaria. Ela consegue, às vezes, fazer algumas modificações, né? Sendo aprovada pelo proprietário. Perfeito, vamos mostrar a cozinha onde a gente estava antes. Agora a gente volta. Como a Camila explicou que essa é uma casa semi-imobiliada, essa cozinha é um estilo mais moderno, né? É uma cozinha moderna, né? Aqui a gente tem essa ilha, onde especificou a pia, o fogão cooktop,
mas ela também tem algumas outras cores que são mais vibrantes. Então a gente sai um pouco daquela questão minimalista, né? Com os tons aqui você consegue brincar bastante na decoração. Gente, é o seguinte, agora a gente vai rodar umas imagens aí, enquanto eu e a Camila vamos lá pra cima para mostrar mais um pouquinho desse móvel. Camila, agora aqui na parte superior desse móvel, que suíte ampla! Sim, aqui a gente está na suíte Master, que ela conta com armários planejados. Então você consegue organizar bem a parte de roupeiros, né? E a parte da cama você consegue usar até a maior, que é a King. Tem ali também uma banheira, né? Tem sim. Para aquela pessoa que gosta de chegar em casa e relaxar depois de um dia longo de trabalho, a gente tem também o banheiro da suíte, que ela é bem ampla, né? Conta com uma hidromassagem. E aqui eu vi também que a persiana é toda automatizada. Isso é legal. Sim, todas as janelas da casa são automatizadas na parte superior dos quartos, né? Porque assim, você fecha, fica o quarto todo escuro, né? E você só apertando um botão ali, ela sobe e daí você tem toda essa vista ampla. E além dessa suíte, tem outros quartos também. Quantos são, Camila? Na parte superior são 3 quartos, sendo uma suíte ampla master, né, com sacada e um banheiro social. Pra gente encerrar, você, como corretora que trabalha com aluguel de imóveis aqui em Foz do Iguaçu, tem muitos imóveis assim de alto e médio padrão disponíveis no mercado de Foz? Esse é uma categoria que ela entra muito e sai também, né? A rotatividade dela ali também é muito boa. Então a gente hoje em dia tem algumas opções espalhadas pela cidade, né? Nós estamos aqui hoje na região da Vila A, mas temos em alguns outros pontos também para quem procura casa em condomínio fechado. E são imóveis assim, em bairros, né? Também que a gente diz bairros de alto padrão. Legal. E Foz do Iguaçu tem se configurado muito nesse sentido, né? Trazendo imóveis mais completos, mais aconchegantes, e a gente adora mostrar. Muito obrigada, Camila. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ok, temos diversos imóveis lindíssimos disponíveis para locação, mas antes de dar esse passo é preciso entender juridicamente do contrato, né? Para isso eu converso com a Munira. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Julie. Obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre as questões locatícias, é extremamente importante. No início, quais são as cláusulas mais importantes que precisam ser observadas pelo locatário, né, Munira? Porque a gente sabe que às vezes tem um contrato que já vem meio pronto, mas tem ali alguns vícios. O que é tão importante assim que vai fazer diferença lá no final da locação que o locatário não pode deixar de observar de jeito nenhum? Então, primeiro, é importante que seja feito um contrato com empresas especializadas, né, no imóvel. Geralmente são imobiliárias que fazem essa intermediação, e aí te dá uma segurança jurídica interessante ali. Lembrando que o contrato de locação ele não vai ser analisado sobre o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato de locação é um contrato específico, né? O contrato de locação ele tem que prever cláusulas que tragam uma garantia para as duas partes, tanto para o locador quanto para o locatário. Por isso que a gente fala do tal do equilíbrio. O que a gente precisa ter? De início, o que está sendo negociado, o objeto de locação e os limites dessa locação. Especificar, até porque tem que saber o locatário e o locador a importância da vistoria inicial. Ao término da locação, você deve devolver o imóvel nas mesmas condições, salvo aquelas deteriorações que são naturais, né? Naturais do tempo, né? Que o próprio proprietário teria com o tempo. Caso você queira, você pode contestar também? Exatamente, você pode contestar, você vai estar disponível para essa contestação. Então, a partir do momento que você recebeu a vistoria, você já observa se está tudo aquilo que foi combinado lá na vistoria e você dá o ok. Você tem um prazo, senão você decai do seu direito de discutir essa vistoria. Temos apartamentos locados. Existem regras de condomínio. É dever do locatário obedecer às regras do condomínio. Existem contratos por prazo determinado e quando ultrapassa esse prazo e não é revisto, ele passa a ser por prazo indeterminado. E o que é mais usual nessa questão do contrato com prazo determinado? É 12 meses? Como que se faz aqui em Foz do Iguaçu e nas cidades da região? Bom, o
O que eu aconselho, né? A lei, ela fala assim, os contratos por 30 meses. Então, o que é mais usual? Faz o contrato por 30 meses, estipulando ali um prazo inicial onde não se incidirá mais a multa. Isso é usual. Você pode manter da forma que as partes entenderem cabível. Eu estipulo uma multa no contrato, tá? Então tem uma proporcionalidade. A própria lei fala que a multa vai ser cobrada de forma proporcional ao tempo que perdurar o contrato. Então geralmente é 30 meses o contrato, mas a partir do 12º mês, né, de um ano, você já não paga mais essa multa. Isso você pode estipular. Geralmente é o que as partes estipulam. Isso é o mais comum que a gente visualiza. Mas tem situações que você quer alocar por 12 meses. Então são 12 meses. Antes de findar o contrato, deve-se comunicar a parte do interesse ou não da renovação. Se não tiver nenhuma comunicação e não for desfeito o contrato, ele vai se tornar por prazo indeterminado. A gente mostrou um imóvel muito bonito em um condomínio aqui de Foz do Iguaçu que está disponível para locação. Vamos dizer que o proprietário ele resolva vender esse imóvel que está locado. Eu vou ter prioridade se eu for a locatária? Vai, existe a chamada direito de preferência. Então a legislação ela dispõe que o locatário tem o direito de preferência nas mesmas condições que seriam apresentadas para terceiros. Então ele deve se manifestar obrigatoriamente. Senão, o locatário pode buscar anulação dessa venda e adquirir, porque ele tem esse direito de preferência. O Conceito faz agora uma parada em Cascavel, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para você que está construindo, está reformando e está pensando nos acabamentos. E o assunto hoje são eles, os pisos, em especial os pisos vinílicos. E você vai entender um pouquinho mais as vantagens, os benefícios, os formatos que estão disponíveis aí no mercado. E para falar sobre isso, está aqui comigo Gilson, da Ortigara. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo. Então, primeiramente, é importantíssimo na hora da gente pensar no acabamento para nossa casa, pensar numa boa qualidade de piso, né? Que às vezes a gente presta atenção, paredes, tetos, em vários outros detalhes e deixa o chão ali para um último momento, talvez. Exatamente. Mas ele precisa ser bonito, prático, para o dia a dia. Com certeza. Então, quando a gente fala em piso vinílico, nós da Ortigara somos especialistas em pisos vinílicos. A gente não precisa ter essa preocupação em colocar numa área molhada, onde no dia a dia automaticamente vai acabar caindo um pouquinho de água no chão, não vai estragar. Não, esse pouquinho de água, igual a Mônica citou, não vai estragar, tá? Por exemplo, aqui na cozinha, respingou um pouco de água ao lavar a louça, não tem problema nenhum, né? Churrasqueira, caiu gordura, molhou um pouquinho, né? Com gordura, um detergente neutro, um paninho úmido, você resolve o problema, limpa, tá novo de novo. Uma taça de água aqui, para ver se realmente é fácil e se vai danificar o piso. Então, meu convidado derrubou uma taça de água ou uma taça de vinho. Também não vai ter problema algum, né? Pegamos uma quantidade considerável de água aqui. Tá tudo certo. Por mais que eu deixe essa água aqui 1 hora, 2 horas, não vai ter problema nenhum. A gosto também de cada um para escolher os modelos, as cores, o formato que vai colocar. Exatamente. Hoje nós temos uma possibilidade de mais de 200 cores de piso vinílico, né? Falando em linha residencial e comercial. Então tem para todos os gostos. Inclusive, a gente saindo aqui dessa área gourmet, a gente vai para um outro ambiente aqui da área 46, né, onde eles atendem também, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para conhecer um outro piso vinílico que tem lá, parecido com esse, mas ao mesmo tempo com características diferentes. Vamos para lá? Exatamente. Estamos chegando agora numa sala de estar, numa sala de TV. E Gilson, me fala um pouquinho sobre esse piso vinílico que a gente encontra aqui. Isso, então quando a gente fala da versatilidade do piso vinílico, né, então acabamos de ver numa área de cozinha, né, numa área gourmet, onde pode molhar, a gente tem também o conforto do vinílico numa sala de TV, né, uma sala de cinema. Então, como vocês podem ver aqui, nessa sala, nós temos o piso instalado no sistema espinha de peixe, que é esse sistema em V que vocês conseguem ver aqui, diferente daquele em linhas lá do outro ambiente. E fica um visual super bacana também, né? Fica Moderno. muito legal, que você consegue ver essa versatilidade, essa diferença de tons de cores, com brilho ou sem brilho, só pelo reflexo, mas a gente está falando da mesma cor de piso, né? Então ele traz essa vista muito bacana e muito bonita, que ele traz a possibilidade.
E uma coisa que eu acho muito bacana, gente, também, é que esse piso vinílico que ele imita a madeira, ele traz mais aconchego, mais conforto para os nossos lares, né? Ele traz essa rusticidade, mas com essa pegada mais acalentosa, digamos assim. Isso, ele traz aquele aconchego da madeira, né? E fora o que é um piso quente, que a gente chama, né? Você pode, mesmo no inverno, andar descalço sobre ele, que ele não vai ser aquele piso gelado. Como porcelanato, enfim, outros materiais, exatamente. Né? E ainda ele pode ser instalado em ambientes aquecidos, né? A gente tem as linhas de piso vinílico específicas que podem ser instalados com aquela malha de aquecimento, né? Com aquela calefação. Então, Gilson, deixa eu te perguntar sobre o conforto acústico, porque quem tem crianças, tem pets em casa, tem essa preocupação com os barulhos. Tanto quem mora em casa, mas principalmente quem mora em apartamento. Como é que o piso vinílico se comporta nesse sentido? Então, o piso vinílico, além de todos os benefícios que nós conversamos anteriormente, do conforto térmico e pela facilidade de limpeza, ele traz esse conforto acústico também. Tem uma pedrinha aqui, que é como se fosse derrubar uma xícara, né? Vamos fazer um teste. Ela é mais pesada que uma xícara, mas como se fosse derrubar uma xícara. Vamos prestar atenção no barulho. A gente, se caísse essa xícara, né, num porcelanato e um laminado, o porcelanato ele ia quebrar. O laminado ele ia fazer um barulho absurdo. No vinílico ele não vai quebrar, né, e também não faz tanto barulho. É uma pedra, quase meio quilo que nós estamos derrubando aqui. Então, se essa pedra caísse no porcelanato, vai fazer um barulho absurdo que com certeza vai incomodar o vizinho de baixo. Saímos de uma área residencial e estamos agora no escritório, num ambiente corporativo. Já deu para perceber que pode ser utilizado aqui também. Exatamente, Mônica. Nós temos aqui o exemplo, né, de um ambiente corporativo, onde tem cadeiras, as pessoas usam para reunião, então tem esse arrasto de cadeira. Exatamente, onde tem uma secretária com uma cadeira de rodinha, 8 horas por dia, para frente e para trás, no mesmo local, pode ser também aplicado o piso vinílico. Logicamente que um piso vinílico próprio para ambientes corporativos, não é o mesmo que a gente aplica em residência, né? Então não tem risco de ficar riscado o chão, de danificar. Exatamente, desde que você aplicar a linha correta no ambiente correto, você pode trabalhar com o vinílico tranquilamente. Inclusive em supermercados, academias, onde tem mais peso também. Gilson, e para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, da Ortigara Revestimentos, conhecer todos os tipos de pisos vinílicos aí à disposição, como que faz? Nós estamos aqui na rua Duque de Caxias, número 249, aqui no centro de Cascavel. O nosso Instagram, Ortigara Revestimentos. O nosso WhatsApp, 459-9838-0130. Inclusive, a gente vai deixar aqui na tela para facilitar o seu contato aí também. Vocês atendem de forma personalizada, agendando horário? A gente atende de forma personalizada, com horário agendado. Então, a gente faz o atendimento personalizado para entender a necessidade de cada cliente. Muito bem, Gilson, obrigada pela participação, por trazer essas dicas, esses produtos maravilhosos que nem eu conhecia, todos esses benefícios do uso do piso vinílico, que você pôde conhecer um pouquinho mais também sobre essa excelente opção para sua casa, para sua empresa. Obrigada. Obrigado, Mônica. Gente, eu simplesmente adorei o conceito de hoje. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um 360 por várias cidades e foi demais, né, Mônica? Foi incrível, porque esse é um dos nossos propósitos aqui com o conceito, né, Julie? Trazer sempre dicas e informações que melhorem a nossa qualidade de vida e tragam mais conforto e segurança para as nossas casas. Mas, infelizmente, o programa de hoje chega ao fim. Ai, sim, né? É aquela hora que a gente não quer que chegue. Mas olha, sábado que vem tem mais. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, excelente fim de semana.